Olá! Hoje nós estamos aqui para falar, para mais uma explicação de nosso conteúdo didático do bimestre. E nós vamos falar hoje sobre o sujeito e o predicado. É a duplinha dinâmica da língua portuguesa, sabe? Todo sujeito tem um predicado, todo predicado tem um sujeito. Então, eu costumo dizer que eles são a duplinha dinâmica da língua portuguesa. Vamos começar aí, ó. O que é o sujeito e o que é o predicado? Quem é essas pessoas que se relacionam dentro da língua portuguesa? É a relação dessas pessoas e dessas palavras dentro da língua portuguesa. O sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. Sempre que falar algo de alguém ou de alguma coisa, esse ser é o sujeito da situação. E predicado é aquilo que você falou, é aquilo que você declarou a respeito desse ser, dessa pessoa. Ele é o predicado da situação, é a ação determinada, que foi determinada pelo sujeito, tá bom? O núcleo do sujeito é a palavra que contém a informação principal, aquilo que é mais importante dentro do ser ou da coisa que praticou a ação. Aí eu falo que ela é a parte mais importante da ação, né, do sujeito, que a gente chama de núcleo do sujeito, tá bom? Nós vamos ver mais detalhadamente isso mais à frente. Fiquem tranquilinhos. Ok. O sujeito é o predicado. Você tirou o sujeito da situação, o que sobrar é predicado. O que sobrou é predicado. Você tem essa variante aí dentro da sua situação. E você tirando o sujeito, por exemplo, eu adoro filme de terror. Quem? Olha o verbo aí, gente. Você pergunta pro verbo, ele te conta tudo, tudo. Ou a pessoa mais bem informada dentro da língua portuguesa, para mim, é o verbo. Porque, ó, quem, né, adora o filme? Eu. Eu sou o sujeito. Eu estou praticando essa ação. Os meus primos chegaram de viagem. Quem que chegaram? Os meus primos. Os meus primos é o sujeito da situação. Eu adoro filme de terror. Eu tenho uma pessoa só praticando essa ação. Então, o eu é o núcleo do sujeito. Quando eu falo João e seus amigos jogaram, quem? O João e amigos. Então, o núcleo desse sujeito é o amigos do João. Por exemplo, a avó de Sofia adora filme. Qual que é o sujeito? A avó de Sofia. Mas qual que é a parte mais importante desse sujeito? A avó. Sol, o céu e o mar fizeram. Quem que fizeram? Sol, céu e mar. Tem a parte mais importante. A parte mais importante é o sujeito, é o núcleo desse sujeito. Outra coisa que importante, gente, tirei o sujeito, o que sobrou é predicado. Eu pergunto, quem que fez? Foi fulano. O que sobrou é predicado. Maria andou na feira. Quem que andou? Maria. Andou na feira, predicado. Tirei o sujeito, o que sobra é predicado. Joana é uma mulher cheia de predicados. Quer dizer que ela tem muitas qualidades, muitas coisas a se dizer, coisas boas sobre ela. Então, predicado, tirando o sujeito, o que sobra é predicado. E vamos agora aqui, né, para tipos de classificação e os tipos, como que esse sujeito, essa parte mais importante, esse núcleo se organiza dentro da língua. Vamos ver como que ele funciona. O sujeito simples é aquele que tem um só núcleo, ou seja, uma parte só é importante. A menina estava ajoelhada aos seus pés. Quem que estava? A menina. Qual que é a parte mais importante? Menina. Então, eu tenho um núcleo só nesse sujeito. Então, eu falo que ele é simples. Eu adoro filme de terror. Quem que adora?
eu. Então, eu é a parte mais importante. Eu tenho só um só núcleo nessa situação. Então, por conta disso, eu ter só um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Os meus primos chegaram de viagem. Quem que chegaram? Os meus primos. Eu tenho primos, que é a parte mais importante da situação, e por isso é só um núcleo, eu tenho um sujeito simples. O sujeito, ele pode ser composto quando eu tenho mais de um núcleo. O sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Hoje, João e seus amigos jogaram futebol. Quem que jogou? João e amigos. Eu tenho 2 núcleos, 2 partes importantes. Por isso, eu falo que ele é composto. Doce e frituras prejudicam a saúde. Quem que prejudica? Doces, frituras. 2 núcleos. Portanto, o sujeito é composto. O menino e a menina se olharam. Quem? O menino e a menina. Então, eu tenho 2 núcleos. Por isso, o sujeito é composto. O indeterminado. Gente, e o residencial ou oculto. São sujeitos que existem, né? Eles estão aí dentro da história, dentro da língua portuguesa, dentro do que você está falando, mas eles não aparecem. Você sabe que ele está ali, mas não aparece. Por exemplo, o desinencial ou oculto, eu costumo falar que é aquela que é o tímido, sabe? Todo mundo sabe que foi ele que praticou a ação, todo mundo sabe que ele estava lá naquele lugar, mas ele se esconde porque ele é vergonhoso. Ó, eu quero celular novo, o sujeito, eu, né? Quero um celular novo, ou seja, você suprimiu a palavra eu. Você fala assim, quero um celular novo, todo mundo sabe que é você, mas o eu não apareceu. Outro exemplo aqui, nós visitamos o museu da cidade, o sujeito é o nós, certo? Eu falo assim, visitamos o museu da cidade, não escrevi o nós, mas pelo contexto todo mundo sabe que foi nós. Então, ele é oculto, ele não se expõe, mas todo mundo sabe, a gente tem certeza que ele está lá. O indeterminado, já costumo falar que é o bandido. Ai, gente, quer um bandido, quer saber o que é um bandido? Pega um sujeito indeterminado. Gente, nem pelo contexto a gente consegue saber quem praticou a ação. É muito malandro, demais. Ó, podem ver-nos. Quem que pode? Quem pode ser qualquer um. Todos são suspeitos quando se trata de um indeterminado. Falaram de mim na internet, pode ser qualquer pessoa. Não está nada definido. Esquecer o meu aniversário. Morre se esquecer. Eu lembro você se você esquecer. Então, esquecer o meu aniversário pode ser qualquer pessoa. Pode ser o meu parente, pode ser meus amigos, pode ser a minha família. Professora, pegaram o meu estojo. Gente, como eu escuto essa frase. E lápis, então, nem se fala. Pode ser qualquer um da sala. Não tem nada determinado. Brincava-se pouco naquela época. Quem? Você sabe que alguém brincou, mas quem? Falava-se pouco naquela sala, difícil. Só se sala de aula, muito difícil falar pouco. Mas tudo bem. Falava-se pouco. Mas quem que falava pouco? Com certeza não são os meus alunos, porque os meus alunos falam bastante. Então, falava-se pouco, pode ser qualquer pessoa. Então, indeterminado é o sujeito que pratica a ação. Não tem como a gente saber se foi ele, quem que foi. Não tem como a gente saber, gente, como quem praticou, quem estava naquela situação. É muito complicado. Por isso que eu falo que ele é o malandrinho da língua portuguesa, sabe? Agora nós vamos lá. O que leva um sujeito a ser indeterminado? Né? Como que eu faço para esse sujeito aparecer indeterminado?
dentro da língua portuguesa. Tem várias formas de se esconder quando se trata desse tipo de sujeito. Por exemplo, a forma de indeterminação do sujeito, quando o verbo está na terceira ou pessoa do plural. Leram, tocaram, fizeram, comentaram, ligaram. Não leram o manual de instrução. Tocaram a campainha. Fizeram a pesquisa. Comentaram muito essa notícia. Ligaram para casa hoje e deixaram um recado para você. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode estar nessa situação. Então, fica aí. Outra dica importante, que talvez seja um pouco mais complexo, isso aqui é um conteúdo que precisa de um outro, mas eu vou tentar ser o mais precisa possível. Quando eu tenho a partícula ser e o verbo está na terceira pessoa do singular. Lê-se muito nessa escola. Quem? Pode ser todos, pode ser qualquer um, não está identificando. Conversava-se pouco naquela casa. Quem? Dorme-se mal por lá porque faz muito calor. Verdade, teve bastante calor esses dias. Vive-se com mais tranquilidade em cidades pequenas, com certeza. Eu adoro cidade pequena por conta disso. Anda-se com bastante segurança nos centros urbanos. Então, anda-se, vive-se, dorme-se, conversava-se, lê-se. Pode ser qualquer pessoa. Então, quando o verbo estiver com a partícula ser e no singular, na terceira pessoa, também não tem como saber quem que praticou essa ação. Alguém fez, mas quem? Não tem como ser identificado. Uma dica, essa aqui é uma dica, tá, pessoal? Assim, que pode ajudar, né? Você diferenciar um sujeito simples de um sujeito indeterminado, quando tem a partícula ser, é quando você faz certas perguntinhas para o verbo. Verbo sempre contando tudo dentro da língua portuguesa. O GPS da língua portuguesa é o verbo. Ele direciona tudo. Quem que é o sujeito, quem que é o predicado, se aconteceu no passado, se aconteceu no presente, tudo quem sabe é o verbo, o nosso GPS aí. Precisa-se de ajudantes. Precisa-se de quê? Necessita-se de profissionais experientes. Necessita-se de quê? Trata-se de uma doença rara. Trata-se de quê? Então, sempre que você fizer a pergunta de quê, para quem, a quem, com quem, de quem, ou de quê, perguntou de, teve uma preposição, tem um empecilho aí no meio, você pode ter certeza que o sujeito é indeterminado. Você não vai saber quem que praticou essa ação. Tá? Não tem como saber. Sabe-se que alguém praticou, mas não tem como saber quando o sujeito é o verbo, que nós chamamos de verbos transitivos indiretos, né? Ou até quando o verbo é intransitivo também, fica difícil de saber. O sujeito, ele é simples quando você faz a pergunta o quê ou a pergunta quem. Muito tranquilo. Perguntou o quê? Perguntou quem? Simples. Perguntou de quê? Para quê? Para quem? De quem? Complicou, é indeterminado. Não tem como saber. Então, vende-se o quê? Sapato. Vendem-se o quê? Sapatos. Olha aí. Tem um monte de plaquinha. Vende-se roupas. Não existe. Vendem-se roupas. Porque quem que vende? Sapatos são vendidos. Nós temos um sujeito simples que é o sapato. Se é sapato, vende-se. Se é sapatos, vendem-se. Então, quem coloca aí, conserta-se roupas, está errado. Consertam-se roupas. Porque roupas é um sujeito simples que está no plural e o verbo tem que concordar com ele. Porque o verbo é o GPS, mas quem manda na situação é o sujeito.
Ele que manda na língua portuguesa. O verbo, ele direciona, mas quem dá as cartas é o sujeito. O sujeito é aquele que manda, é aquele que domina a língua portuguesa. Então, se o sujeito está no singular, todo mundo tem que ir para o singular. Se o sujeito está no plural, todo mundo tem que ir para o plural. É regra. Então, sapatos são vendidos. Então, se o sujeito é simples, sapatos, o vende tem que concordar com o sujeito. Então, fica a dica aí para o pessoal que gosta de colocar vende-se ovos, tá? É vendem-se ovos, porque são vários ovos, e ovos entende-se o quê? Ovos. Então, fica a dica. Aluga-se quarto, aí no singular, alugam-se quartos, alugam-se o quê? Aluga-se o quê? Eu tenho sujeito simples e o verbo tem que concordar com ele. Vende-se ovo, olha a dica aí, e vendem-se ovos. Vende-se o quê e vendem-se o quê? Eu tenho sujeito simples e o sujeito, e o verbo tem que concordar com o sujeito. Fica a dica aí para o pessoal das plaquinhas e essa diferença básica do sujeito simples para o sujeito indeterminado. Para você saber quando que é direto, quando que é direto, quando que é indeterminado e quando que é simples. Se você faz a pergunta de que, para que, com quem, a quem, de quem, para um verbo, tanto seja indireto como no caso do intransitivo, que não faz pergunta nenhuma, eu tenho sujeito indeterminado. Agora eu fiz a pergunta o que, ou quem, o sujeito é simples e eu tenho que concordar com ele. E vamos ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus, né? Um beijo e até a próxima aula.